Olá, aqui é a Helga com a segunda parte, ou segundo capítulo, da série Lourdes, o processo de conversão ao catolicismo, do ateu e prêmio Nobel de Medicina Alexis Carrel. Se você não viu o primeiro capítulo, está disponível na playlist. Vou deixar o link para aquela playlist na descrição deste vídeo e também no alto da parte de comentários deste vídeo. No primeiro capítulo, tínhamos parado na parte em que Lerrac, às 6 da manhã, saiu para o corredor. Às 6 da manhã, e para escapar da atmosfera asfixiante do compartimento, onde soavam inacabáveis as preces monótonas do terço, Lerrac saiu para o corredor. 4 seminaristas e uma jovem de rosto pálido riam e cantavam diversos cânticos no último compartimento. Em outro, de primeira classe, ia uma família de burgueses de Lyon, cercada por grandes pastas de couro amarelo. O compartimento do lado estava ocupado apenas por uma religiosa que parecia em êxtase. Por outro lado, no outro compartimento, uma família inteira se comprimia, com uma criança cega e um obeso eclesiástico, o padre P., ex-capelão militar, que de certa forma era o segundo chefe da peregrinação. Pelo menos ele parecia entender muito bem o quanto os pobres doentes tinham que sofrer naquele trem precário, e isso o inquietava. Tenho 2 doentes que sofrem muito. Não poderia dar-lhes uma injeção de morfina? Perguntou a Lerrac. Como os vagões em que os doentes se aglomeravam não tinham corredores, desceram juntos na estação seguinte e subiram em um vagão de terceira classe. Lá eles viram uma garota gravemente doente, há já mais de 8 meses. O nome dela era Marie Ferrand. Alguns dias antes, o cirurgião do Hospital São José tinha se recusado a operá-la, porque seu estado geral era muito grave. Mas a jovem teimou em ir a Lourdes. O abade P. disse a Lerrac: ela me foi recomendada com interesse especial, e eu ficaria muito grato se você pudesse cuidar dela. E acrescentou: está ficando tão fraca que temo o pior. A portinha estava aberta e um colchão estendido transversalmente sobre os assentos impedia a entrada por ela. Sobre o colchão aparecia deitada a jovem, com o rosto exangue, agitado e os lábios azulados. Sofro muito, murmurou, mas estou contente de ter vindo. As irmãs queriam impedir-me. Voltarei a vê-la esta noite, disse-lhe Lerrac. Sua enfermeira irá buscar-me e lhe daremos uma injeção de morfina. Quando se afastaram, confessou ao abade B. Sua doente não tem bom aspecto. Se um deles morre na viagem, o que vocês fazem? Isso ocorre muito raras vezes, mas se acontece, depositamos o cadáver na estação mais próxima. É muito simples. Por uma e outra parte, desciam do trem algumas enfermeiras. Nas janelas, viam-se rostos pálidos e emaciados. Aqui e ali surgiam caras jubilosas de camponeses, como as dos padres de aldeia. Várias moças iam e vinham, vestidas como enfermeiras, porque a bata branca e as longas manguinhas imaculadas são umas vestimentas que favorecem quem as usa. Em cada vagão ia uma enfermeira titular e incontáveis auxiliares. Os aldeãos e as mulheres do campo, de rostos curtidos, mostravam-se atordoados. Outras pessoas levavam garrafas vazias e pequenos pacotes. A nota dominante naquele ambiente era uma expansiva alegria. O trem de peregrinos parecia mais um trem de excursionistas, salvo pelo fato de que não se escutavam gargalhadas nem piadas. Um padre rural, de rosto bronzeado, sulcado de rugas, que havia trazido 150 montanheses e vivia com eles, ia de vagão em vagão, comendo um pedaço de pão com uma rodela de linguiça e bebendo a goles pelo gargalo de uma garrafa. O vigário-geral atravessou a plataforma e dirigiu-se à cantina. Por humildade, o chefe da peregrinação se havia instalado em um compartimento de terceira classe, onde tinha amontoadas caixas, cestas e provisões para os doentes durante a viagem. Por volta das 10, e sob a luz da lamparina filtrada por uma cortina azul,
O vigário-geral, com seu solidéu de veludo, preparou-se para descansar. Madame de R. adormeceu majestosamente. Fora, a lua brilhava em um céu límpido, e ao longe viam-se as cristas das ondas que iam alinhando-se em faixas brancas sobre a areia da praia. De repente, o trem parou em uma pequena estação. Não brilhava nenhuma luz. A Lerrac pareceu-lhe que no estribo do seu vagão alguém falava. Doutor, doutor, disse uma voz de mulher. Venha rápido, nós não sabemos o que fazer. Lerrac seguiu detrás da forma branca da enfermeira, ao longo da interminável fileira de vagões, até um compartimento completamente cheio ao qual subiram. Em um dos extremos, e sobre uma tábua colocada transversalmente e coberta com um fino colchão, estava deitada a doente. Era uma jovem vigorosa, que se contorcia de dores atrozes. As pessoas que a rodeavam pareciam aterrorizadas. Sofro horrivelmente, murmurou com a voz desfalecida. Faz 2 horas que estou assim. Dê-me algo. Lerrac aplicou-lhe uma injeção de morfina e imediatamente a dor cessou. A jovem pôde falar. Estou doente do coração, disse. E tenho o corpo inchado. Comi ovos cozidos e acho que me fizeram mal. A missão de Lerrac havia terminado, mas teve que permanecer ali, prisioneiro, até chegar à seguinte estação. O compartimento ocupavam-no 4 mulheres, um camponês e um jovem, que, para grande surpresa sua, era um dos seus antigos colegas de estudos, A.B. Por volta das 3 da madrugada, nessa hora da noite que precede a aparição da alvorada, é quando todos os desgraçados, tanto os doentes que tremem e sofrem, como os que velam, passam pelo mais árduo dos momentos, o da angústia e do desânimo. Foi então quando a enfermeira, que tinha estado velando durante toda a noite, sentiu-se aterrorizada por uma síncope que Marie Ferrand sofria e mandou chamar Lerrac apressadamente. Em seu colchão, meio despida, com o rosto verdoso, estava deitada a moça, que já havia recuperado a consciência. A lamparina do vagão iluminava tenuemente o recinto. O calor era asfixiante. Pela janela, cujo vidro haviam baixado, entraram algumas lufadas de ar fresco que acabaram por reanimar a doente. Não conseguirei chegar a Lourdes, disse, angustiada. Em um trem tão longo como aquele, os viajantes têm de sofrer o choque uns contra os outros nas freadas, e fácil é imaginar os sofrimentos que se veem obrigados a suportar os doentes com aquele constante solavanco. Em cada parada, explicava a enfermeira, o rosto dela se contrai e parece que vai desmaiar. Eu não sabia mais o que fazer para aliviá-la. Vamos dar-lhe uma injeção de morfina. A enfermeira arregaçou a manga no braço pálido e descarnado. Lerrac fez subir a solução de morfina na seringa de Pravaz. Na falta de uma lamparina de álcool, passou uma agulha pela chama de um palito de fósforos e depois fundiu-a na pele branca, onde a fumaça deixou uma diminuta mancha negra. Depois de 5 minutos não sofrerá mais. Enquanto isso, vejamos seu ventre e aplicar-lhe-emos um pouco de láudano. As mãos ágeis da enfermeira descobriram o ventre inchado de Marie Ferrand. A pele aparecia brilhante e lisa até o nascimento das costelas, as quais marcavam-se sob a pele. O abdômen parecia distendido por matérias sólidas, e uma bolsa de líquido ocupava a região do umbigo. Apresentava o aspecto típico da peritonite tuberculosa. Lerrac aplicou o dorso de seus dedos indicador e médio sobre o ventre da paciente. A temperatura era inferior à normal. As pernas estavam inchadas. O coração batia aceleradamente e a respiração também estava um pouco rápida. Vivem ainda seus pais? Perguntou-lhe. Não, senhor. Morreram há anos. De que doenças? Meu pai cuspia sangue e minha mãe morreu de uma bronquite depois de ter estado muito tempo doente. A irmã que a levou até o trem tinha explicado antes a Lerrac que Marie esteve doente toda a sua vida. Aos 17 anos tossia cuspindo sangue
e aos 18 anos teve uma pleuresia e lhe extraíram do lado esquerdo 2,5 litros de líquido. Depois, continuou estando doente, embora menos grave. Quando ingressou no hospital de N, seu ventre começou a inchar, teve febre e o médico diagnosticou que padecia de peritonite tuberculosa. Ao cabo de alguns meses, enviou-a ao Hospital de São José para que a operassem. Mas o cirurgião-chefe, opinando que o estado geral da doente era muito grave, não quis levar a cabo a intervenção. Comunicou-se então à sua família que a doente era incurável e foi transferida de novo ao Hospital de N. Ali, insistiu tanto que a levassem a Lourdes que acabaram permitindo. Todos esses relatórios estavam totalmente de acordo com o que o médico podia observar nela. Examinando o ventre, Lerrac pensou que ali debaixo do umbigo era possível praticar uma incisão de vários centímetros, depois de uma anestesia com cocaína. Se regressa de Lourdes, disse ele a si mesmo, propor-lhe-ei. Pelo momento, a morfina bastava. Sinto-me melhor, murmurou a jovem. Como Lerrac tinha que esperar a seguinte estação para poder regressar a seu compartimento, sentou-se no banco. Começava a amanhecer. O céu, límpido e puro, tinha ainda as cores frias e azuladas da noite. Subia dos campos um odor fresco, e uma ligeira neblina envolvia os contornos imprecisos das colinas que fechavam o horizonte. Mas a brisa reconfortante da manhã não penetrava naquela caixa insalubre onde os doentes respiravam penosamente. Com a cabeça levantada, Marie Ferrand aspirava também aquele ar infecto. Suas pálpebras azuladas permaneciam caídas. Dormia aparentemente sob a influência da morfina. Esta a havia sossegado, e a enfermeira, uma jovem que cuidava dos pacientes sem dúvida impulsionada pela fé, e que devia ter passado por múltiplas emoções, contemplava agora tranquila. Lerrac só tinha tido tempo de observar suas mãos vivas, de dedos ágeis, mas enérgicos, com a branca manga bem ajustada ao pulso. Estava vestida igual a todas as enfermeiras. Seu rosto chamava a atenção especialmente pelos olhos, luminosos, protegidos sob umas sobrancelhas escuras, nas quais às vezes pareciam brilhar uns fiozinhos de ouro. Lerrac estimulou-a a conversar um pouco. O que ela ia buscar em Lourdes? No outro extremo do vagão iam 2 pobres mulheres. Uma levava uma criança que tinha um tumor branco no joelho e a outra uma filha idiota, tão alta quanto ela, que com o corpo rígido e a língua de fora emitia uns rugidos como os de um animal. Deslizando pelo topo das colinas verdes, os rosados raios do sol chegaram lentamente à porta do vagão, dando no rosto da doente. Os pássaros começaram a cantar. Da terra se elevava um delicioso odor a feno recém-cortado. A pureza do ar tornava mais límpidos os detalhes da paisagem, e na infinita beleza do novo dia, os horrores daquele trem cheio de doentes, que corria cruzando o campo triunfante, faziam-se ainda mais visíveis. O triste rosto daquela moça, que na idade em que tudo vibra em nosso ser, não havia conhecido a vida, nem a conheceria jamais, não resultava mais lastimoso diante da impassível serenidade das coisas? E, entretanto, pensava Lerrac, nenhum destes seres se resigna a desaparecer. Cada um experimenta em si a necessidade imperiosa da vida, o desejo irrefreável de viver. Felizes os que creem que existe, por cima de nós, uma inteligência que, dirigindo a pequena engrenagem da máquina, impedirá que sejam triturados pelas forças cegas. Já eram 2 da tarde e faltava pouco para chegar. Lourdes, a Terra Santa, a cidade do milagre, o fim daquela longa e penosa viagem apareceria logo na beleza radiante da tarde. Mais acima das formas redondeadas que marcavam os primeiros contrafortes pirenaicos, viam-se no céu algumas nuvens grossas e brancas. O ar cálido permanecia imóvel.
Ao final da linha brilhante traçada pelos salgueiros, se divisava o Gave, ou torrente de Lourdes, e muito mais longe, uma fina agulha erguia-se, esbelta e pura, entre a ligeira bruma. O trem se deteve antes de entrar na estação. As janelas se encheram de cabeças pálidas, estáticas, alegres, em uma saudação à terra eleita, onde haveriam de desaparecer os males de todos, como fumaça que o vento leva. Um grande anseio de esperança surgia desses desejos, dessas angústias e desse amor. O vigário-geral se havia posto em pé. Madame de R apertava seu travesseiro, metendo-o dentro de uma bolsa de tecido bordado. Os burgueses de Lyon agrupavam-se no corredor, levando suas malas de couro amarelo. Todos mantinham silêncio, olhando em direção da basílica, da qual cada um esperava maravilhas. Em um dos extremos do trem, uma voz entoou o cântico sagrado, Ave Maris Stella Dei Mater Alma. A oração foi aumentando em intensidade ao passar de um vagão a outro, e logo surgiu de todos os peitos. Apesar da confusão de vozes, distinguiam-se perfeitamente as agudas das crianças, as grossas e em cascata dos sacerdotes e as estridentes das mulheres. Não era o canto vulgar com que os coros de jovenzinhas costumam embalar o culto nas igrejas. Não, esta era a oração do pobre ofegante de fome. De repente, todos quantos se encontravam no mesmo vagão que Leirac começaram a cantar. O vigário-geral, com sua bela voz, sustentava as roucas notas do sacerdote tuberculoso e o tom algo fatigado de Madame de R. Em seu compartimento, o abade P também cantava o Ave Maris Stella, e, no extremo oposto, ouvia-se a voz clara da jovem de olhos avermelhados, que entoava sua parte, acompanhando-a os baixos sonoros dos seminaristas. A emoção aumentava. O trem deu uma sacudida, e, envolvido naquele cântico de alegria e esperança, fez, lentamente, sua entrada na estação de Lourdes. Fim do 2º capítulo. Não perca o 3º capítulo. Até o próximo vídeo.